Psalm 139 Salmo 139 says that we are fearfully and wonderfully made. diz que nós fomos criados de maneira maravilhosa e assustadora. That God knit us in our mother's womb. Que Deus nos formou no ventre da nossa mãe. And that His thoughts for us E começa para nós are more than the sand on the seashore. que os pensamentos de Deus por nós são mais numerosos do que a areia da praia. More than the stars that are in the heavens. Mais do que as estrelas dos céus. You're not an accident. Você não é um acidente. You were born in the heart of God. Você nasceu no coração de Deus. I have 4 kids. Eu tenho 4 filhos. Abigail Joy, Abigail, que significa alegria. Gabriel Michael, Gabriel, Annabelle Lily, Michael e and Jonah Joshua. Gabriel, Michael é um nome só. And the third one. Annabelle Lily Annabelle Lily and Jonah Joshua. e Jonah Joshua. They're 8, 6, 2, and 1. Tem 8 anos, 6, 2 e 1. But when my wife and I got married, Mas quando eu e minha esposa nos casamos, our plan was that we'll wait 5 years before we have our first child. nosso plano é que esperaríamos 5 anos para poder ter o primeiro filho. At least that's my wife's plan. Pelo menos era o plano da minha esposa. But man plans his ways, but God directs his steps. Mas o homem faz planos, mas é Deus quem dirige os passos. We lasted 2 years. Nós duramos 2 anos. Surprise pregnant. E veio uma gravidez de surpresa. I guess we had something to do with it, but we just weren't planning it. Eu acho que a gente teve algo que ver com isso. A gente apenas não estava planejando. I always thought we were going to have a boy first Eu sempre pensei que primeiro a gente ia ter um menino. because I wanted to teach him how to fight Porque eu queria ensiná-lo a brigar so that his sister would never be able to date anybody. para que a irmã dele nunca conseguisse namorar com ninguém. We got an ultrasound, Aí a gente fez uma ultrassonografia, and it's one of the ones that are black and white, aquelas em preto e em branco. and you kind of have to have faith E você tem que ter fé to believe what the doctor says. para acreditar no que o médico diz. That's the arm, that's the leg. Ali é o braço, ali é a perna. Okay. Tá bom. He says, "You're having a boy." Ele disse, você vai ter um menino. I'm like, "Yeah." Eu disse, yes. And when you have a child, Quando você tem um filho, we named him Gabriel in nós, the womb. nós demos, quando ele estava no ventre, o nome de Gabriel. And in your Gabriel. and in your imagination, you connect with your child E aí, na tua imaginação, você se conecta com teu filho. before it's ever born. Antes dele nascer, I'm dreaming about this child. eu estava sonhando com esse filho. I'd sing over it every night in the womb. Eu cantava sobre ele no ventre, todas as noites no nosso quarto. There's a song, the first song I can remember feeling the presence of God to. Foi a primeira música que eu senti a presença de Deus nela. The lyrics are, "Lord, you are more precious than silver, more costly than gold. A letra diz, Senhor, tu és mais precioso do que a prata, mais valioso do que o ouro, More beautiful than diamonds, mais lindo do que diamantes. and nothing I desire compares to you." E nada que eu desejo se compare a ti. And I remember E eu me lembro, the first time I felt the presence of God in song a primeira vez que eu senti a presença de Deus em um cântico, was singing that song. foi cantando esse cântico. And after that, E depois disso, if I ever felt afraid, se eu sentisse medo, like the first time I preached, como a primeira vez que eu fui para o In front of púlpito people, pregar na frente das I pessoas, felt afraid, eu senti medo. I would just sing that song Eu apenas cantava esse cântico, because it would bring me back to that moment porque me levava para aquele momento where I felt His presence. onde eu sentia a presença dele. Does anyone else have songs that you sing like that? Alguém aqui também tem cânticos que você se lembra que você sentiu a presença de Deus muito forte? Levanta a mão. I would sing that song every night Eu cantava esse cântico todas as noites over my wife's belly. sobre a barriga
da minha esposa, over the baby. sobre o bebê. Because I wanted the child to grow up experiencing the presence of God. Que eu queria que a criança crescesse experimentando a presença de Deus. And what I didn't know at the time E o que eu não sabia na época is that babies develop the ability to hear in the womb. é que os bebês desenvolvem a habilidade de ouvir quando estão no ventre. They recognize the voice of the mother, Eles reconhecem a voz da mãe, voice of the dad, a voz do pai, anyone who's been around. alguém que fica sempre ali por perto. And I remember I was connecting with my boy E eu me lembro que eu me conectava com meu menino through my imagination. através da minha imaginação. I was throwing the football to him already. Eu já na imaginação já estava jogando a bola de futebol para ele. I already had a jersey on him of my favorite team. Eu já tinha uma camisa com o nome dele, do meu time favorito. I had a whole plan for his life already. Eu já tinha um plano completo para a vida dele. And then about 2 months before she was to give birth, E 2 meses antes dela dar à luz, she got another ultrasound. ela fez uma outra sonografia. Only this one was 4D, Só que essa era em 4D. more detailed. Era mais detalhada. I don't know if you've ever seen one of those kind, Eu não sei se você já viu uma ultrassonografia dessa. but you can pretty much see exactly what your child looks like in the womb. Onde você pode ver exatamente Oh my como God. é teu filho lá dentro do ventre. Oh my gosh, he has my nose, he has your ears. Ai, meu Deus, o nariz dele é igual ao meu, o ouvido dele é igual ao meu. Suddenly the ultrasound tech, ultrasound tech, I don't know. De repente, a ultrassonografia, She says, do you know what the sex of the baby is? quem fez a ultrassonografia falou, você sabe qual é o sexo do bebê? I said, yes, a boy. Eu disse, sim, é um menino. She said, hold on for 1 minute. Ela disse, espera aí um minuto. She leaves. Ela sai She comes back with a contract. e volta com uma imagem, And she says, sign the contract. com um papel, era um contrato. E ela falou, assine o contrato. I said, for what? Eu disse, assinar para quê? She said, so I can release the sex of the baby to you. Para que eu possa dizer qual é o sexo do bebê para você. I said, I already know what it is. E eu disse, eu já sei qual é o sexo. She said, just sign the contract. Ela disse, só assina o contrato. I signed the contract. Eu assinei o contrato. She turns around the TV, Ela virou a tela da televisão, do monitor. and right there in 4D, E ali, em 4D, girl parts. partes de meninas. I remember kind of being like excited Eu me lembro que eu fiquei como que animado, because what I didn't tell you is that when we first got pregnant, porque o que eu não te falei foi que quando minha esposa engravidou, I was in a worship experience eu estava numa experiência de adoração. and I went into a trance. E aí eu tive um arrebatamento. I wasn't in the room anymore, Eu não estava mais no ambiente, but I was in the room, mas eu estava fisicamente no but ambiente. I was somewhere else. Mas eu estava em outro lugar também. I could feel the air. Eu podia sentir o ar. I could smell that it was springtime. Eu podia sentir o cheiro que era primavera. It smelled like honeysuckle, a special flower É, that eu only comes in the spring. senti o cheiro de uma flor especial que só nasce na primavera. And I was pushing a little girl in a swing. E nesse arrebatamento, nessa visão, eu balançava uma menininha num balanço. And her hair was flying through the wind. E o vento dela o cabelo dela era levado pelo vento. And she jumped off the swing E ela pulava do balanço. and she flew through the air like little kids do. E ela voava no ar como as She criancinhas fazem. and she landed. E caía no chão And she ran back on to get back on again. To e do it again. corria para voltar para o balanço de novo. And when she turned around E to quan- run back, Quando ela virou, que ela caiu no chão e virou para voltar para o balanço, that was the first time I saw my little girl's face. foi a primeira vez que eu vi o rosto da minha menininha. And a butterfly flew between us, E uma borboleta voou entre nós. and I was back in the room. E aí eu terminei a visão, eu voltei para o ambiente. And I heard the Lord say, you're going to have a little girl. E eu ouvi o Senhor falando, você vai ter uma menininha. Name her Abigail Joy. O nome dela vai ser Abigail Joy.
So I went home and I told my wife, Então eu fui para casa, eu contei para minha esposa we're going to have a little girl. e falei, nós vamos ter uma I menina. don't know if it'll be this baby, Eu não sei se vai ser essa aí da gravidez, but eventually we're going to have a little girl. mas eventualmente nós vamos ter uma menina. And we need to name her Abigail Joy. E nós precisamos dar o nome para ela de Abigail Joy. My wife says, no way. Minha esposa disse, não, I always wanted to name my first child Abigail. eu sempre quis dar o nome para minha primeira filha, Abigail. And I never told anybody. E eu nunca tinha falado para ninguém. She had an encounter that night, Ela teve um encontro naquela noite. and she heard the Lord say through a dream, E ela ouviu o Senhor falando através de um sonho. this child Essa criança will be like a mixture of anointings vai ter uma mistura de unções between Heidi Baker entre Heidi Baker and Chris Overstreet, e Chris Overstreet. both fire-breathing evangelists. Todos dois são evangelistas de fogo. Heidi's like my hero, A Heidi é como uma heroína para like mim. a modern-day Mother Teresa that moves in miracles and signs and wonders. É uma mãe Teresa dos dias atuais que se move em sinais, prodígios e maravilhas. I just love Heidi. E eu amo a Heidi. And Chris is my best friend. E o Chris é o meu melhor amigo. He's a fire-breathing evangelist. Ele é um evangelista incendiado. Bill Johnson says about Chris Overstreet, O Bill Johnson falou sobre o Chris Overstreet. Chris makes me nervous, O Chris me deixa nervoso and I like it. e eu gosto. So I'm like my girl. Então era a minha menina. So then fast forward, E avançando na história, they tell it's a boy, falaram para nós, é um menino. and then they tell us it's a girl. Aí depois voltaram e falaram que era uma menina. And I see it's definitely a girl. E eu vi no 4D definitivamente que era uma So there's menina. part of me that was excited, Então teve uma parte em mim que ficou animada. but part of me I've already connected for 7 months with this boy. Mas uma parte de mim eu já tinha me conectado por 7 meses com esse menino. And I've never gone into a trance and seen a little boy. E eu nunca tinha tido um arrebatamento e visto um menino. So as far as I know, that could just never happen. Então, pelo que eu sabia, aquilo nunca aconteceria. I could be like Philip the evangelist and only have all daughters. E eu poderia ser como o evangelista Filipe do livro de Atos, que só teve filhas, Which is fine, o que não tem problema. but I've already allowed my imagination to dream about this boy. Mas eu já tinha permitido minha imaginação sonhar com esse menino. I was just sad for a few minutes, and then I got over it E aí eu fiquei ali parado uns minutos e depois eu superei, because of my excitement for my girl. por causa da minha empolgação com a minha menina. 2 years later, 2 anos depois, we get pregnant again. a gente engravida de novo, We get pregnant with a boy, com um menino. but we didn't know. Mas a gente não sabia. We didn't know what it was. A gente não sabia o sexo. But my wife, Mas minha esposa, she had a dream. ela teve um sonho. And the Lord said, this will be a prophet to the nations and it'll be a boy. E Deus falou, esse será um profeta às nações e será um menino. I said to her, I'm not going to believe it until I see it in the 4D. Eu disse para ela, eu não vou acreditar até eu ver em 4D. Sure enough, it was a boy. E com certeza foi um menino. On the day that my daughter was born, No dia que a minha filha nasceu, Abigail, Abigail, we were believing for the supernatural childbirth. nós estávamos crendo por um parto sobrenatural. Anybody ever read that book? Alguém já leu esse livro? There's a book about supernatural childbirth. Tem um livro que o título é Parto Sobrenatural. And the premise of the book is E a premissa do livro é that pain in childbirth que a dor no parto came with the fall, veio na queda, but that Jesus mas que Jesus became a curse, se tornou maldição so he erases the curse, para apagar a maldição, which is pain in childbirth. que é dor no parto. And all the women said, E todas as mulheres dizem, we were like, that's good theology right there. as mulheres estão falando, essa teologia aí é muito My boa. wife, man, she carried that book around more than the Bible. Minha esposa, ela lia mais esse livro do que a Bíblia. She will believe him for that. E ela estava acreditando nisso. On the day that we got time to have the baby, No dia que
chegou para ela dar à luz, we did not have a supernatural. nós não tivemos um parto sobrenatural. You ever believe for something and it didn't turn out the way you hoped? Você já esperou algo e não aconteceu da maneira que você esperou? 30 hours later. 30 horas depois. You did this to me. Você que fez isso comigo. Try to calm her down. E eu acalmei. Don't touch me. Não toca em mim. Oh. No sleep. Não dormiu. You're exhausted. Ficou exausta. Baby comes out. O bebê sai. It's messy. Já começa a bagunça. I make sure my wife's okay. E aí eu tomo conta da minha esposa. My Abigail's just screaming and crying. E Abigail nasce gritando, chorando. I got lights in her face. E as luzes fortes no rosto dela. She hasn't opened her eyes yet. E ela ainda não tinha aberto os olhos. I imagine she's afraid, Eu imagino que ela estava com medo. maybe in pain. Talvez sentindo dor. And they bring her over to this little bed Trouxeram ela para essa caminha with a heater. com um aquecedor. And they're cleaning her off. Estavam limpando ela. She's, E ela chorando. and I walk over to her E eu caminhei até ela. and I lean in E eu inclinei. and I just start singing E eu comecei a cantar the same song o mesmo cântico that I've sung over her in the womb que eu cantei sobre ela no ventre, every night. todas as noites. Lord, you are. The moment she hears my voice, No momento que ela ouve minha voz, she stops crying ela para de chorar. and she turns her head over towards me E ela vira a cabecinha dela na minha direção. and she strains her eyes open. E ela arregala os olhos. And now she's looking at the voice E agora ela está olhando para a voz that's been singing over her since she's been in her mother's womb. que tinha sido cantada sobre ela desde que ela estava no ventre da sua mãe. I can't accurately tell you E eu não consigo contar precisamente para você, with words com as palavras, the love that I felt for that baby. o amor que eu senti por aquele bebê. I knew Eu sabia I'd die for this child. que eu seria capaz de morrer por aquela criança. You're not an accident. Você não é um acidente. You have a heavenly Father. Você tem um Pai celestial. As many as received him Porque todos quantos o receberam are children of God. são filhos de Deus. You're fearfully Você foi maravilhosamente and you're wonderfully made. criado pelo seu Pai celestial. Your Father Teu Pai loves you te ama because he loves you. porque Ele te ama. 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 Just because he loves you. Só porque Ele te Because ama. he loves you. Porque Ele te Because ama. he loves you. Porque Ele te ama. Because 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 he loves you. Porque Ele te ama. He's always loved you. Ele sempre te amou. He's always gonna love you. E Ele sempre te amará. And there's nothing you can do about it. E não tem nada que você possa fazer para mudar isso. He loved you before you ever did anything for him. Ele te amou muito antes de você fazer qualquer coisa para Ele. He loves you right now as much as he's ever gonna love you. Ele te ama agora da quantidade que Ele vai sempre te amar. We simply just need to believe A gente simplesmente precisa acreditar and receive. e receber. And we love him back E nós amamos Ele de volta, because he loved us first. porque Ele primeiro nos amou. And he gave his life for us. E Ele deu sua vida por nós. 1 John, 1 João. this is how we know what love is. É assim que nós sabemos o que é o amor. That he gave his life for us. Que Ele deu sua vida por nós. And we also must give our life for one another. E nós também devemos dar as nossas vidas uns para os outros. For God is love. Porque Deus é amor. And those who don't love E aqueles que não amam, don't know God. não conhecem a Deus. And perfect love E o perfeito amor cast out all fear. lança fora todo o temor. When you understand Quando você entende that your heavenly Father que o teu Pai Celestial is God. é Deus. And if he's for you, E se Ele é por você, because
you're his child, porque você é filho dele. then who actually can be against you? Então quem vai poder ser contra você? 2 years later, 2 anos depois, we have my boy. eu tive meu menino, Equal experience. uma experiência idêntica. 3 years after that, 3 anos depois, I go into an encounter one morning. uma manhã eu tive um encontro. And it's like I could see everything that ever happened in my life, everything that was currently happening, and everything that would happen. Foi como se eu tivesse visto tudo que tinha acontecido na minha vida, tudo que estava acontecendo e tudo que aconteceria. I woke up in that encounter. Eu acordei naquele It encontro. was like I would read the Bible, Foi como se eu tivesse lido a Bíblia and God would be reading it to me. e fosse Deus estivesse lendo para mim. If you have one of those kinds of encounters, Se você tiver um desses tipos de encontro, cancel everything else on your schedule. cancele tudo que você tenha que fazer naquele dia. Because God's constantly speaking to us, but it's like He's speaking through a cloudy glass a lot. Porque Deus está constantemente falando conosco, mas parece que Deus fala conosco, às vezes, através de um vidro muito grosso. You can see, but you can see in part. Você consegue ver, mas você vê em partes. It's the glory of God to conceal a matter, É a glória de Deus estabelecer uma questão, but it's the glory of man to seek it out. mas é a glória do homem revelá-la. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. God will speak in a mystery. Deus falará em mistério. He speaks in parables Ele falará em parábolas. because He wants the humble to be the powerful Porque Ele quer que o humilde seja o poderoso and not the prideful. e não o orgulhoso. So it's the mystery that draws the humble into intimacy. Então é o mistério que atrai o humilde para a intimidade. He's drawing us to Himself. Ele está atraindo-nos para si mesmo. But this morning, Mas naquela manhã, it was as if He was speaking to me plainly. foi como se Ele estivesse falando comigo, face a face. And I wish that could be like that every day, all day. E eu gostaria que aquilo fosse todos os dias, o dia inteiro. But I could experience that. I knew it was fleeting away from me, like it was going away. Mas eu percebi que estava se afastando de mim, como se estivesse indo embora. So I canceled everything and I just began to write as fast as I could write. Então eu cancelei tudo e eu comecei a escrever o mais rápido que eu pude. The only thing I couldn't cancel A única coisa que eu não pude cancelar was I was supposed to speak at a house church that night. era que eu tinha agendado, eu tinha me comprometido a falar numa célula naquela noite. So I asked my wife if she would go instead and bring the kids. Então eu perguntei à minha esposa se ela poderia ir no meu lugar e levar as crianças. I don't know if you've ever tried to speak at a house church with kids Eu não sei se você já tentou pregar numa célula com crianças and there's no child care. e não havia ninguém cuidando, nenhuma salinha, ninguém it's cuidando past das their bedtime. crianças. And what? And it's past their bedtime. E já passou do horário deles dormirem. And she's trying to speak. Ela estava tentando pregar e a criança, mãe! She comes back home Ela volta para casa and she is wore out. e ela estava exausta. She says, I don't care if you're still in your encounter or not. Tag. Ela disse, não me importa se você ainda está no teu encontro ou não, venha para cá. You're it. Você que agora vai assumir. Your turn. É a tua vez. You put the kids to bed. Você bota as crianças para dormir. I'm going to go have a bath. Eu vou tomar um banho. I said, yes, ma'am. Eu disse, sim, senhora. I'm putting my son to bed Coloquei meu filho na cama, like I do every night. como eu faço toda noite. When you put a little boy like that to bed, Quando você coloca um menininho desse na cama, he's like 2.5 years old. ele tinha 2 anos e I meio, give him his bottle. eu dei uma garrafa para ele, And when they're tired like that, e quando eles estão cansados assim, all of a sudden their eyes get heavy. de repente os olhos deles ficam pesados, And I'm praying over him. e eu estava orando sobre ele. But tonight I'm still in my encounter. Mas eu ainda estava no meio do meu encontro naquela noite. So I just got some extra juice on my prayers. Então eu recebi um pouquinho mais de suco nas minhas orações. Just some extra. Só um pouco mais. And I'm praying.
E eu estava and orando, I'm prophesying profetizando, because I can see his destiny. porque eu podia ver o destino And dele. he's like, E ele é assim, ó. and then all of a sudden, E de repente, his eyes pop open. os olhos dele arregalaram. Daddy, Papai, why is there a fire behind you? tem um fogo atrás do Senhor. I turn around. Eu virei, I don't see a fire. eu não vi um fogo. But just because you can't see it doesn't mean it ain't there. E só porque você não pode ver, não significa que não está lá. Elisha prayed for his servant Elias orou para o seu servo, that God would open his eyes, que Deus abrisse seus olhos, that he would see there were more with them than are against them. para que ele pudesse ver que haviam mais por eles do que contra eles. And when his eyes were open, what did he see? E quando Eliseu abriu os olhos, o que ele viu? Chariots of fire. Carruagens de fogo. So I said, Gabe, Aí eu disse, Gabe, I think that's an angel. eu acho que saiu um anjo. I said, why don't you ask him what his name is? Por que você não pergunta para ele qual é o nome dele? My son says, Meu filho disse, Fire, fogo, what's your name? qual é o teu nome? Then he looks over at me and he's trembling. Aí ele olhou para mim tremendo. He said his name is Gabriel. Ele disse que o nome dele é Gabriel. At this point, I began to feel it. Naquele momento eu comecei a sentir. You know, most people, when they encounter angels in the Bible, Você sabia que a maioria das pessoas, quando encontraram anjos they're na not Bíblia, like, they're not like, hey, there's an angel, there's an angel. eles não, there's an angel." eles não fizeram assim, ah, ali tem um anjo, ali tem um anjo. They're like, ah! Eles fizeram assim, ai! I felt so much power Eu senti tanto poder when he said his name is Gabriel. quando ele disse o nome dele é Gabriel. I went, Eu fiz, ah! I literally thought I was going to die. Literalmente eu achei que eu morreria. And then it began to lift, Aí começou a subir. and he said, the fire walking out the door, E ele disse, o fogo está saindo pela porta. the fire walking down the hallway. O fogo está indo para o corredor. You could feel it lift, lift, lift. E você sentia saindo, saindo, subindo, subindo. I'm shaking. E eu estava tremendo. I walked down the hallway to my Abigail's room, Eu andei, fui em direção ao quarto da Abigail. and we're going to pray Yeah. before she goes to sleep too. E a gente também ia orar antes dela dormir. Now, I've capped my daughter. I kept. I gave her a limit of the amount of people that she can pray for. E eu dei para minha filha um limite de quantidade de pessoas que ela poderia orar. You're only allowed to pray for 3 people a night. Quando ela vai dormir, eu falei para ela, você só pode orar por 3 pessoas cada noite. Because she'd pray for hundreds. Porque ela orava por centenas de pessoas na hora de dormir. And it's not because she's super spiritual. E não é porque ela é super espiritual. It's because she doesn't want to go to bed. É porque ela não quer dormir. So I go in, Então eu entro and she's like, hey, Daddy, will you pray first? e ela fala, ei papai, você poderia orar primeiro? I said, sure. Eu disse, claro. I started praying. Eu começo a orar. Father, I just pray for our neighbors who don't know you. Pai, eu oro pelos nossos vizinhos que não te conhecem. She says, Ela diz, oh, Daddy, you're so silly. ah papai, você é tão bobo. Don't you know Jesus knows everybody? Você não sabe que Jesus conhece todo mundo? I said, you're right, sweetheart. Eu disse, você está certa, querida. Jesus does know everybody, Jesus conhece todo mundo, but not everybody knows Jesus. mas nem todo mundo conhece Jesus. And in that moment, E naquele momento, I watched her for the first time realize eu percebi ela pela primeira vez, ela se dando conta that not everybody in the world knew Jesus. que nem todo mundo no mundo conhece And Jesus. she goes silent, E ela fica em silêncio. and she looks off into the distance, E ela olha assim pro horizonte. and her eyes filled with tears. E os olhos dela encheram de lágrimas. Now I know she's having an encounter. E eu sabia que ela estava tendo um encontro. I don't interrupt it. E eu não interrompi. I just let her have it. Eu deixei ela ter. After a few minutes, Depois de alguns minutos, she looks over at me. ela olha para mim. She says, you know what, Daddy? E ela diz, sabe de uma coisa, papai?
I'm going to tell the whole world about Jesus. Eu vou falar para o mundo todo de Jesus. My girl. Minha menina. Her father's joy. A alegria do pai dela. Abigail. Abigail significa alegria. I tell you that whole story Eu estou te contando toda essa história because no one ever told my daughter you're a fire-breathing evangelist, porque ninguém falou para minha filha que ela é uma evangelista incendiada. or my son you're a prophet. Ou para o meu filho, você é um profeta. They're just being who they are. Eles estão sendo apenas quem eles são. If you knew how amazing you were, Se você soubesse o quão tremendo você é, if you knew how brilliant God was when he thought you up, se você soubesse o quão brilhante Deus foi quando Ele pensou em você, you'd never want to be anybody but you. você nunca ia querer ser ninguém a não ser você mesmo. He loves you, Ele te ama and he knit you in your mother's womb. e Ele te moldou no ventre da tua mãe. And every single person E cada pessoa that you'll meet que você conhece in Fortaleza, em Fortaleza, in Brazil, no Brasil, in the world, no mundo, he loves them equally. Ele ama eles igualmente. And we must treat each other E nós precisamos tratar uns aos with the outros same value com o mesmo valor that our Heavenly Father que o nosso Pai Celestial places on each and every person. coloca em cada pessoa. He determined their value Ele determina o valor delas when he died on the cross quando Ele morreu na cruz them. por eles, while they were yet still sinners. enquanto eles ainda eram pecadores. Okay, last story, if I can get the band to come up. Eu vou chamar a banda e vou contar a última história. Stay put. I used to go into really bad areas in Redding, California. Eu costumava ir para bairros muito perigosos em Redding, na Califórnia, Known for drug abuse and alcoholism. There were these Conheço- motels. conhecido por drogas, violência, havia motéis. And we would go to these areas, E a gente ia para essas áreas. and we would bring food. A gente levava comida, We'd set a table, a gente montava uma mesa, and we would set chairs, a, ge- a gente preparava ground. cadeiras, and they were for dream interpretation, e essas mesas era para interpretação de sonhos, prophecy, era para profecias, encouragement, healing. encorajamento, cura. We would bring heaven A gente levava o céu outside of the four walls of the church para fora das quatro paredes da igreja, into the darkest areas para as áreas mais of the perigosas, city. mais escuras da cidade. And my role E a minha every função, week toda semana, was to knock on doors era bater em portas and invite people to the dinner. e convidar as pessoas para o jantar. I can't tell you the awful things I would see when people would open up their doors. É difícil para mim te contar as coisas horríveis que eu via quando as pessoas abriam as portas de suas casas. Girls had just been raped, Meninas tinham acabado de ser estupradas, needles everywhere, agulhas por todos os lados, disgusting stuff. coisas nojentas. But we were bringing heaven. Mas a gente estava levando o céu. This is why God lives in you. É para isso que Deus vive dentro de você. You understand the love of God. Você conhece o amor de Deus. They don't know the love of God. Lá fora eles não conhecem. We're bringing the revelation of what God is like. Nós estávamos levando a revelação de como Deus é. This is why we're here. E é para isso que nós estamos aqui. It would be better for us to get saved and go straight to heaven. Seria melhor para nós nos convertermos e irmos direto para o céu, But you're here, mas você está aqui and your ministry e você tem um ministério is the ministry of reconciliation. que é o ministério da reconciliação. 2 Corinthians 5:14. 2 Coríntios 5,14. For the love of Christ compels us, Porque o amor de Cristo nos compele, because we judged us, porque nós nos julgamos that if one died for all, que se um morreu por then all todos, died. logo todos morreram. And the life that we live, E a vida que we no longer vivemos, live for ourselves,
Não vivemos mais para but we nós live for him who mesmos, rose again. mas morremos para aquele que ressuscitou. It goes on, E continua no versículo 16. and it says that God was in Christ, reconciling the world to himself. Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Not counting their trespasses against them. Não contando as transgressões deles contra eles. And now, E agora, he's given us Ele nos deu the ministry of reconciliation, o ministério da reconciliação. which is O que é esse ministério? not counting their trespasses Que é que against them. Deus não está mais colocando os pecados deles contra eles. This is the ministry of the Father, Esse é o ministério do Pai, who loves his lost children que ama seus filhos perdidos, so much that he would die for them. tanto que Ele morreu por eles. So I'd knocking on doors, Então eu bati em portas, inviting people to the table. convidava pessoas para vir à mesa. And I passed this guy, and he's leaning over the edge of the balcony smoking a cigarette. E eu passei do lado de um cara, ele estava inclinado, assim num parapeito, fumando um cigarro. And I said, hey, man, come down and eat. Eu falei, ei cara, venha comer. He said, no, let the women and kids go. Ele falou, não, deixa as mulheres e as crianças irem comer lá. I said, we have way too much food, man. E eu respondi, mas a gente trouxe muita comida, cara. Come down quickly and eat, man. Venha rapidinho e coma. He said, okay, I'll be down in a minute. Ele disse, tá bom, daqui a um minuto eu vou. I get a few steps by him, Eu andei alguns passos para frente. and I hear the Lord say, ask him about his son. E eu ouvi Deus falando comigo, pergunte a ele sobre o filho dele. So I turn around. Então eu virei, I say, hey, man, you have a son? eu falei, ei cara, você tem um filho? He says, no. Ele disse, não. Now, I know I can get it wrong sometimes. Eu sei que às vezes eu erro quando eu acho que eu ouvi a voz de Deus. Say, I can get it wrong. Repita, eu posso errar, But I also know people lie sometimes. mas eu também sei que às vezes as pessoas mentem. Something rose up in me in that moment. Naquele momento, algo cresceu dentro de mim, Faith. fé. I said, that's funny Eu disse, isso é engraçado, because God says you do have a son. porque Deus me disse que você tem um filho. Now, I didn't know what I was going to say after that. E eu não sabia o que eu iria dizer depois disso. But this is how words of knowledge and prophecy work. Mas é assim que palavras de conhecimento e profecia funcionam. If by faith you start with what he gave you, he'll give you the more. Se você pela fé começar com o que Ele te deu, Ele te dará mais. That's funny because God says you do. Eu falei para ele, cara, isso é engraçado porque Deus me disse que você tem um filho. And now God began to speak to me. E aí agora Deus começa a falar comigo de novo. And he says, if you call up your son E Ele está dizendo que se você ligar para o teu filho and you say, I just want the past to be in the past, e você dizer para ele, filho, vamos deixar o que passou para trás. I just want to watch you play baseball, Eu quero ver você jogando beisebol. then he'll say yes. O teu filho vai dizer sim para você. The guy begins to weep and O cry. cara começa a chorar diante de mim. He said, can you say that again? E ele disse, você pode repetir isso de novo? He said, if you call him up Eu disse que se você ligar para ele and just say, I want the past to be in the past, I just want to watch you play baseball, e he'll você say yes. dizer para ele que vamos deixar o passado para trás e eu quero assistir você jogando beisebol, ele vai dizer sim. He said, can you say that again? Ele disse, você pode repetir isso? So I repeated it again. Então eu repeti de novo. He said, can you say that again? Ele disse, você pode repetir isso? So I repeated it again. He's weeping. Eu repeti de novo, ele estava chorando. He closes his eyes. Ele fecha os olhos, He puts his fingers up to his ears like this. coloca o dedo dele dentro do ouvido dessa maneira assim. And he's crying. Ele estava chorando. I just want the past to be in the past. Eu quero que o passado fique no passado. I just want to watch you play baseball. E eu quero ver você jogando beisebol. I just want the past to be in the past. Eu quero que o passado fique no passado. I just want to watch you play baseball. E eu quero ver você jogando beisebol. I just want the past to be in the past. Eu quero que o passado fique no passado. I just want to watch you play baseball. E eu quero ver você jogando beisebol. After a few minutes of this, Depois de alguns minutos disso, he opens up his eyes. ele abre os olhos. And he says, I'm sorry I said I didn't have a son, E ele disse, me desculpa que eu disse para você que eu não tinha um filho. but I'm an addict. Mas eu sou um viciado. And my son said he didn't want anything to do with me anymore because of my addiction. E o meu filho disse que não queria mais ter nada a ver comigo por causa do meu vício. And so in my mind, I don't have a son.
Então na minha mente eu apaguei ele, eu não tenho um filho. But I know he's playing in a baseball tournament right down the street. Mas eu sei que ele está jogando um campeonato de beisebol no fim dessa rua. And all I want to do is watch him play E baseball. tudo que eu quero fazer é vê-lo jogando beisebol. You see, the world sees a deadbeat dad, sees a loser dad, O mundo diz que aquele cara é um derrotado, um pai derrotado. somebody who can't take care of his family, Alguém que não toma conta da sua família. a drug addict. Um viciado. But our Heavenly Father doesn't see that. Mas o nosso Pai Celestial não vê assim. He sees a man who's only walking in the light that he has. Ele vê um homem que está apenas andando na luz que ele tem. He doesn't know what he doesn't know. Ele não sabe o que ele não sabe. He doesn't know about the love of God. Ele não conhece o amor de Deus. While we were yet still sinners, A Bíblia diz que quando nós ainda éramos pecadores, Christ gave his life for us. Cristo deu a sua vida por nós. Those who have the Lord Jesus Christ in our hearts, Aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo em seus corações, we have been given this ministry nós recebemos este of ministério reconciliation. da reconciliação. The Father loves you. O amor, o Pai te ama. Stand to your feet. Fica de pé aí no seu lugar. I want them to be prepared to sing that song that they were singing about his embrace. Ele quer que vocês se preparem para cantar aquele cântico que fala do abraço que vocês estavam cantando. Just a minute. Daqui a pouco. I grew up Eu cresci, and my parents divorced when I was 2 years old. meus pais se divorciaram quando eu tinha 2 anos. I only got to see my dad every other weekend. Eu só conseguia ver meu pai nos fins de semana. My mom had multiple guys in and out of our house. Minha mãe tinha vários relacionamentos, esses caras entravam na minha casa e saíam. They would be kind of like fathers, but then they would be gone. Eles assumiam o papel de pai, mas aí sumiam. So as a little boy, all I wanted was the father. Então, quando menininho, tudo que eu queria era um pai. And I'm in the father's house this morning. E nessa manhã eu estou na casa do pai. Right after I got saved, Logo que eu me converti, I was worshiping eu estava adorando all by myself. sozinho. I didn't have any radio or music, Eu não tinha rádio, eu não tinha CD. so I just started singing from my heart. Então eu apenas comecei a cantar do meu coração. Thank you. Obrigado. Began to sing thank you. Comecei a cantar obrigado. Began to sing the song of my heart to the Father. Comecei a cantar esse cântico do meu coração ao meu pai. And as I began to sing, Quando eu comecei a cantar, the presence and the power of God came over my body. a presença e o poder de Deus veio sobre o meu corpo. And I fell down on the floor. E eu caí no chão. And I tried to get up, but I couldn't get up. E eu tentei levantar-me, mas não consegui. It's like this heavy weight was on me. É como esse peso denso veio sobre mim. And these waves of love just started going through me, E essas ondas de amor começaram a percorrer sobre mim, healing me and healing me. me and healing curando, me. me curando. It's the Father's love. É o amor do Pai. I couldn't get up. Eu não conseguia ficar de pé. 2 hours, 2 horas. I laid on the floor Eu fiquei deitado no chão, under the weight of His love. debaixo do peso do seu amor. When I was finally able to get into the chair, Quando eu finalmente consegui sentar, I heard a voice. eu ouvi uma voz It said, "Son, dizendo: Filho, I'm proud of you. eu estou orgulhoso de você. Keep going." Continua. I can't tell you what I need, how much that meant to me, Eu não posso te explicar o quanto aquilo significou para mim. how much I needed to hear that. Quanto eu precisava ouvir aquilo. First that He called me son, Primeiro porque ele me chamou de filho. and that He said He's proud of me. Aí ele disse que estava orgulhoso de mim. When Jesus came out of the water at His baptism, Quando Jesus saiu da água, quando foi a batizado, voice from heaven uma voz do céu was veio heard saying, dizendo: "This is my son, Este é o meu filho, in whom I am well pleased." em quem eu me alegro. I believe the Father wants to pour out His love on us this morning. Eu acredito que o Pai quer derramar o seu amor sobre nós essa manhã. I believe He wants to pour out
a baptism of the Father's love. Eu acredito que Ele quer derramar um batismo do amor do Pai. For you've not received the spirit of bondage again to fear, Porque você não recebeu o espírito de prisão But para ter medo. but you've been given the spirit of adoption by whom you cry out, Daddy! Mas você recebeu o espírito de adoção pelo qual você clama, Papai. You have a heavenly Father. Você tem um Pai celestial. You have a heavenly Father. Você tem um Pai celestial. You're not alone. Você não está You'll sozinho. never be alone. Você nunca estará He'll sozinho. always be in your corner. Ele sempre estará do teu lado. He'll always be with you. Ele sempre estará com você. He said, I'll be with you always, Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, even to the end of the age. até a consumação dos I'm with séculos. you. Eu estou com I'm você. with you. Eu estou com você. And you can do anything E você pode todas as coisas, because I'm with you. porque eu estou com você.